Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de número 9, onde nós vamos aprender sobre a projeção de investimentos operacionais. Muitas vezes, para que as nossas projeções aqui atendam às premissas orçamentárias que a gente levantou lá no início do nosso curso, a empresa vai precisar aí investir em maquinário, computador para os novos funcionários, expandir a planta da empresa e por aí vai. Os desembolsos em máquinas, equipamentos, veículos, ferramentas, recursos de informática ou até mesmo treinamentos e capacitações são todos desembolsos que a gente considera como investimentos operacionais. Ou seja, é um tipo aí de desembolso que contribui diretamente para melhorar e ampliar a capacidade produtiva da nossa organização. Esse tipo de desembolso impacta tanto o resultado quanto o caixa da empresa. Esse tipo de desembolso tem uma característica bem particular, pois ele impacta o resultado e o caixa da empresa de forma diferente. Para entender o impacto no resultado, vamos usar como exemplo a compra aqui de um computador no valor aí de R$3.000. Este computador tem uma vida útil contábil de 5 anos, ou seja, ele deprecia em 5 anos. Isso quer dizer que ao final de 5 anos, esse computador aí ele vai ser considerado sucateado na nossa empresa e a gente deve renová-lo, comprando aí um novo computador. Então esses 5 anos são equivalentes aí a 60 meses e se nós dividirmos esses R$3.000 por 5 anos ou por esses 60 meses, a gente vai chegar aqui num valor de depreciação mensal de R$50. Isso quer dizer que por 5 anos minha empresa vai precisar aqui guardar R$50 por mês para que ao término deste período eu possa substituir esse computador sem nenhuma surpresa. É este valor de R$50 de depreciação que a gente vai enxergar lá no nosso demonstrativo de resultado do exercício quando a gente projetar esse investimento nesse computador. Já o impacto no caixa ele é muito mais simples. A gente vai enxergar na nossa projeção de caixa o valor da compra do computador, seja ele à vista, os R$3.000 saindo em um único mês, ou parcelado aqui em X vezes. E que tipo de insight eu vou ter para o meu negócio ao projetar os nossos investimentos operacionais? Todas as áreas do orçamento, receita, deduções, custos, despesas, então todas essas peças orçamentárias, elas estão diretamente relacionadas e acabam por impactar umas nas outras. Mas no caso do orçamento de investimentos, ele exerce uma influência ainda maior no restante do planejamento da empresa. Para ilustrar esse fato, imagine um cenário em que uma empresa decida realizar a ampliação da sua produção e, para isso, realiza a aquisição de uma nova máquina. Não basta apenas prever no orçamento o custo da compra do equipamento simplesmente. É preciso entender aqui todos os impactos que essa aquisição vai gerar aqui para a nossa operação, como, por exemplo, o impacto na projeção de receita, nas vendas. Se a empresa vai produzir mais, logo também vai vender mais. Portanto, o planejamento de vendas vai precisar ser revisto junto à área comercial para suportar essa demanda adicional dessa nova máquina. Também teremos impacto na projeção de deduções. Se o volume de faturamento vai mudar, invariavelmente mais impostos serão pagos e a área tributária deve estar atenta aqui para verificar os impactos que a venda para um novo estado, por exemplo, pode causar. Na projeção de custos, as equipes de PCP e compras também deverão ser envolvidas aqui para verificar o que muda na gestão dos custos produtivos e o que pode ser otimizado na compra de matéria-prima e na programação de produção. Também teremos impacto na projeção de gastos com o pessoal. Alguém vai precisar operar aqui o novo equipamento que a gente comprou. Então o gestor da área deverá realizar junto ao RH o planejamento aqui dos recursos humanos para isso. Fora os impactos indiretos, como a necessidade de contratação de mais vendedores para suportar aqui, por exemplo, uma abertura de novo canal para absorver essa produção sobressalente que será gerada com essa nova máquina, e nem citamos aqui o treinamento para esse pessoal operar a máquina. Também vamos ter impacto nos gastos fixos. O equipamento precisará ser instalado em um local adequado, e isso gera despesas, como por exemplo, o aluguel de mais espaço físico e o consumo de energia elétrica adicional. Com o impacto em tantas áreas, o insight aqui é justamente que você precisa mapear esses pontos, pois eles podem ser aí decisivos na hora de validar
ou invalidar a decisão de um novo investimento. Se você compreender que o mesmo investimento pode ajudar a empresa por várias óticas diferentes, fica muito mais fácil chegar aí ao ROI, né, o retorno sobre investimento. O contrário também é verdadeiro. Então, se o investimento traz melhorias de curto prazo para um departamento, mas gera aí grandes custos de implantação ou de manutenção para os outros setores, vai ficar bem difícil aí de provar o ROI e é melhor desencorajar aqui esse tipo de investimento. E onde eu vou conseguir aqui as informações para projetar os meus investimentos operacionais? Então isso tudo aqui está muito conectado, né? Os investimentos, eles são reflexo aí do plano de expansão da empresa. Então a gente precisa entender o que a empresa está almejando aí para o próximo ano, para esse exercício orçamentário, em termos de crescimento, e trazer isso aqui para o nosso orçamento empresarial. Agora, vamos para a prática lá no Twizy para a gente projetar nossos investimentos operacionais. Aqui no nosso ambiente de planejamento na Twizy, novamente a gente vai facilitar as coisas aqui e o próprio Twizy vai projetar a depreciação dos nossos investimentos. Para iniciar a projeção de investimentos aqui no Twizy, basta acessar o menu de planejamento e acompanhamento, o item Investimentos Operacionais. Aqui, novamente, nós temos já a nossa estrutura de unidades de negócio e os centros de resultado aqui, os departamentos. É nessa mesma estrutura que a gente já trabalhou despesas, gastos com pessoal, que a gente vai projetar aqui os nossos investimentos. Então agora, depois de ter feito já esse mapeamento das unidades, dos centros de resultado, a gente só precisa aqui nos preocupar com a projeção das nossas contas de investimento. Para fazer um exemplo, vamos cadastrar aqui um computador, que a gente até comentou no exemplo anterior. O cadastro de investimentos é muito simples, e eu tenho aqui uma descrição do nosso computador. O código, que você já conhece aqui o procedimento, o ideal é que ele seja idêntico a algum código identificador que você tenha no seu RP ou na sua contabilidade. No próximo campo eu informo para o Twizy se esse investimento ele deprecia ou não, e nesse caso aqui ele vai depreciar. E aqui eu tenho o tempo de vida útil contábil desse nosso investimento. O tempo de depreciação dos itens mais comuns de investimento são padronizados contabilmente. Se você buscar aí na internet por tabela de depreciação contábil, você deve encontrar aí nos primeiros links a informação que você precisa. Então, nesse caso aqui, tempo de vida útil do computador, eu vou informar de 5 anos. Vamos salvar a nossa conta de investimentos. E agora eu vou projetar lá para a loja da Avenida Paulista, no centro de resultado de tecnologia, a projeção de um computador no valor aqui de R$3.000 lá em março. Assim que eu salvar aqui a projeção do meu investimento, o Twizy já lançou aqui um desembolso de R$3.000 na nossa projeção de caixa. Se você deseja parcelar esse item, a gente já vai chegar aqui na nossa aula de projeção de fluxo de caixa, onde eu vou te explicar este ponto. E o Twizy também já calculou aqui a depreciação do item. Então aqui na aba de depreciação, eu posso visualizar aqui, projetado mês a mês, R$50 de depreciação durante 5 anos. Então durante 5 anos, esse investimento aqui, essa depreciação vai nos acompanhar aqui no nosso processo de orçamento. Para você concluir então a sua projeção de investimentos, basta cadastrar as demais contas que você irá precisar para o seu orçamento, nunca esquecendo das premissas orçamentárias que a gente definiu lá no início do nosso curso nesse módulo de planejamento. Se você tem um limite de investimentos durante o ano, por exemplo, você precisa respeitá-lo aqui e também precisa ir auxiliar, né, e garantir que os gestores de departamento também estejam alinhados com essas nossas premissas orçamentárias. Concluímos então a nossa projeção de investimentos, onde o Twizy nos auxiliou aqui, gerando automaticamente depreciação e também o lançamento aqui no nosso fluxo de caixa. Pessoal, chegamos ao fim da nossa 9ª aula. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não deixe de compartilhar suas dúvidas com a gente. E um abraço e até a próxima aula.